Olá, turma! Chegamos ao final da nossa disciplina e nesta semana 10 vamos fazer a revisão final para a próxima avaliação. Primeiramente, vamos revisar a unidade 3, a unidade que trata das instruções sequenciais. Então, nessa unidade, nós vimos que os programas eles são construídos utilizando instruções sequenciais simples, como atribuição, entrada de dados, expressões e saída de dados. Então, são programas simples que não tem nenhuma lógica mais complicada, como algum desvio ou uma repetição. São programas puramente sequenciais, utilizando estes comandos. O comando de atribuição, ele é um comando simbolizado aqui pelo sinal de igual, que o resultado o efeito desse comando é justamente armazenar, atribuir, por isso que o nome é atribuição, atribuir um valor a uma variável. Então, sempre do lado esquerdo do sinal de atribuição, eu vou ter uma variável, e do lado direito eu vou ter uma expressão qualquer, um comando, certo? Então, aqui 3 será atribuída a variável A, o resultado dessa expressão será armazenado na variável B. Não é toda a expressão que é armazenada em B, né? O resultado da expressão é que será atribuída a B. E aqui, outra expressão, né, o resultado também dessa expressão vai ser atribuído à idade. Então, aqui, idade igual à idade anterior, mais 1. Ele atualiza essa variável através do sinal da atribuição. Então, esse sinal ele tem o poder de modificar o valor de uma variável, certo? Através de uma atribuição, eu modifico um valor antigo ou inicializo um valor novo na variável. Comando de entrada de dados, nós vimos que é através do comando input. Então, aqui eu estou atribuindo um texto à variável nome. Então, também nós temos aqui o operador de atribuição. Só que aqui não é nenhuma expressão simples, e sim um comando. Que comando é esse? É o comando de entrada de dados. Então, neste comando de entrada de dados, ele vai pedir para o usuário um determinado valor, e esse valor será atribuído à variável, o valor que o usuário digitar. Dependendo do tipo que do tipo de dado que o usuário digitar, é que eu vou ter o tipo da variável. Por exemplo, aqui, logicamente, o tipo será texto. Por quê? Ele vai digitar um nome, e esse nome é do tipo texto, então essa variável vai ser string, do tipo texto. Nessa outra linha, eu também tenho um comando de atribuição, só que ele pede a nota da avaliação. Então, nota é um valor, um tipo de dado real. Então, eu tenho que converter para float. Por quê? Porque o comando input, ele só pega texto, né? Ele pega texto digitado pelo usuário. Então, eu tenho que converter para float para jogar em nota, para atribuir em nota. Então, nota é do tipo float. E aqui, outra variável, idade, né? Esse tipo aqui já é inteiro. Então, eu converto aqui para int e jogo em idade. Então, aqui exemplos de comandos de atribuição. As expressões, eu vou realizar uma determinada expressão colocando os operadores de adição, multiplicação, divisão, parênteses, certo? O importante é que uma expressão ela esteja numa linha só e ela esteja com a sintaxe correta, certo? Então, aqui são vários exemplos de expressões, certo? Então, os espaços aqui são ignorados, eu posso ter vários espaços, né? E o resultado dessa expressão sempre será armazenado em uma variável, certo? E o outro comando sequencial é o comando de impressão ou de saída, né? Nesse primeiro exemplo, ele está mandando imprimir a frase ao lá no Python. Nesse segundo exemplo aqui, ele está exibindo o resultado que está armazenado nessa variável, o conteúdo dessa variável, média, por exemplo. Aqui nós temos exemplos de marcadores, 2 marcadores, né? Um inteiro e um para texto. Porque eu quero que o valor da variável i e da variável nome
seja impressa exatamente neste local. Então, informe a iésima nota, né? Fulano de tal, certo? Então, o resultado da frase seria essa. Não colocar no final, mas entre a frase, certo? E no último exemplo, é um exemplo de saída de dado formatada também para float, em que ele formatou a média para 2 casas decimais. Então, por isso o ponto 2. E F de float. E o porcento é o marcador. Agora vamos ver alguns exemplos de programas sequenciais para a gente desenvolver a nossa lógica de programação. Então, primeiro exemplo. Escreva um programa para exibir a mensagem "Seja bem-vindo" na tela do computador. Programa bem simples, certo? O que esse programa ele exige? Apenas uma saída de dados. E qual é o comando de saída de dados? Print. Então, a solução é essa. Print, seja bem-vindo. Então, solução bem simples. Já nesse segundo exemplo, ele pede, além da frase, escreva um programa que peça o seu nome e exiba a mensagem. Então, além daquela mensagem, ele quer o seu nome. Então, aqui eu já tenho, ó, peça o seu nome. Então, ele vai pedir para o usuário um nome. O usuário vai digitar um nome. Então, isso aqui é uma entrada de dados. Você vai ter que entrar com o nome para ele exibir aqui. Bem-vindo, fulano de tal. Então, a solução para isso, eu vou colocar aqui o comando de entrada de dados. Nome igual input, informe o seu nome. Certo? Então, quando você rodar, ele vai pedir o nome e o valor que foi armazenado aqui nessa entrada de dados vai ser exibido aqui. Então, seja bem-vindo, fulano de tal. Observe que eu coloquei aqui em comentário outra solução para o comando print. Aqui eu utilizei marcador e aqui não. Certo? Então, pode ser dessa forma ou dessa forma. Ok? Então, aqui na IDLE, nós colocamos nosso comando. Aqui no Python, modo editor. Vamos agora rodar o nosso programa. E aqui ele pergunta seu nome. E aí ele escreve a frase. Seja bem-vindo, Jean. Neste outro exemplo, ele pede para você escrever um programa que peça o seu nome. Além disso, as 4 notas na disciplina lógica de programação. E aí você vai calcular e exibir a média aritmética das notas. Então aqui você vai analisar, é um programa simples, também já foi resolvido durante o curso, para calcular a média de 4 notas da disciplina. Então a entrada de dado é justamente as quatro notas. O processamento é o cálculo da média e a saída é a média calculada. Então aqui a solução, as 4 notas, 4 comandos de entrada de dados, todos convertendo para float, porque nota é do tipo float. E aqui o cálculo da média. Média é igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por 4. Entrada, processamento e a saída de dados. Então os programas sequenciais são basicamente nesse estilo. Entrada de dados, processamento e saída. Então aqui a entrada de dados são as 4 notas, o processamento é a média, o cálculo da média e a saída está aqui, a média calculada. Ok? Então o programinha é bem simples. Então aqui eu coloquei o marcador para formatar a média para 2 casas decimais. Poderia ter feito esse cálculo todo aqui no comando de impressão. Ele já dá o resultado da expressão. Também seria outra solução. Neste outro exemplo, ele pede um programa para você calcular e exibir. Então, calcular é o processamento e exibir é a saída. O que você vai calcular? Ou seja, qual é o processamento? É a comissão de um vendedor. Certo? Levando-se em consideração que a comissão será de 5% do total de venda. Então, aqui ele já está dando qual é a fórmula de cálculo dessa comissão. Basta você fazer 5% do total da venda. Mas quem é o total da venda? Aí você vai ter que ter algumas entradas de dados para você calcular esse total de venda, certo? Então, ele pede os seguintes dados. Você vai entrar com o nome do vendedor, código da peça,
preço unitário da peça e a quantidade vendida. Então, esses aqui são os dados de entrada. Apesar de alguns dados aqui você não vai processar, não vai manipular, como o nome do vendedor e o código da peça, isso não vai ser alterado. Mas também é um dado de entrada, só que não vai ser útil no processamento. Na verdade, o que vai ser útil no processamento é o preço unitário da peça e a quantidade vendida. Por quê? Porque eu vou calcular o total da venda. O total, o montante, é justamente a quantidade vezes o preço da venda. E aí, eu tendo esse total da venda, eu aplico 5%, que é a comissão do vendedor. É o que ele deseja saber, certo? Então, aqui é a solução dessa questão. As entradas de dados: o nome do vendedor, código da peça do tipo inteiro, informe o código da peça. Preço unitário do tipo float, você pede o preço unitário. E a quantidade que você vendeu daquele item, daquele código de peça. Quantas unidades você vendeu dessa peça, certo? E aí, de posse desses dados aqui de entrada, preço e quantidade vendida, você calcula o total da venda. Então, o total da venda é o que? Quantidade vendida vezes o preço unitário. E quem vai ser a comissão do vendedor? Vai ser 5%, aqui eu já deixei convertida, vezes o total da venda. E aí você imprime. Fulano de tal, aqui ó, marcador para o nome do vendedor. Fulano de tal, você receberá, aí aqui o valor da comissão, né, tantos reais de comissão nas vendas da peça tal. Então aqui o marcador para nome vendedor, comissão e código peça, certo? E aqui o programa em Python. Vamos rodar para ver a execução. Aqui ele pede o nome do vendedor, fulano, pede o código da peça, peça 1, preço unitário da peça, 2,50, cuidado para não colocar vírgula, 2,50, e a quantidade, quantas peças você vendeu? Ah, vendi 1000 peças. Aí ele vai dar a resposta: fulano, você receberá R$125 de comissão nas vendas da peça 1. Neste quinto exemplo, ele pede para você ler dois valores, né, as variáveis A e B, e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a ter o valor que foi informado na variável B, e que a variável B fique com o valor que foi informado na variável A. E aí nós vamos apresentar os valores trocados. Então, nós podemos resolver esse problema com um comando que nós chamamos de atribuição múltipla. Então, aqui ele entrou com o valor de A, depois entrou com o valor de B. E aqui um comando de atribuição múltipla, né? Ele troca os valores. Então, A recebe B e B recebe A. E aí ele vai imprimir o valor de A e B. Esse exemplo foi só para vocês lembrarem, né, do operador da atribuição múltipla. É possível fazer isso no Python. Uma forma alternativa de fazer isso aqui seria criar uma terceira variável temporária, que iria armazenar o valor de A e depois proceder à troca, certo? Da seguinte forma. Então, aqui eu tenho a entrada de dados do valor A, depois o valor B. Eu não vou utilizar a atribuição múltipla, certo? Eu vou utilizar uma variável auxiliar que vai guardar o valor de A. Aí eu faço que A recebe B e B recebe AUX, que guardou o valor antigo de A. Então, isso aqui também é uma troca, certo? Feita em 3 passos. Mas como o Python é uma linguagem simples, ele simplifica esses 3 passos em uma única instrução de atribuição múltipla. Na verdade, seria mais ou menos assim, ok? Se você rodar, ele vai trocar o valor das variáveis. Se você digitar para A o valor 4 e B 7, ele trocou, né?
7,4, ok? Neste outro exemplo, ele diz que uma empresa de energia elétrica calcula o valor da conta de uma luz de acordo com o consumo em quilowatts-hora. Faça um algoritmo que receba o número da conta, a leitura anterior e a leitura atual, para calcular o valor a ser pago, sabendo que a tarifa do quilowatt-hora é de 0,32573. Mostre o número da conta, o valor da conta e o consumo de luz de um usuário no mês. Então, é um programa, assim, o comando da questão é bastante grande, mas é uma questão muito simples. Nós podemos destacar aqui as entradas de dados em vermelho. Ele vai entrar com o número da conta, a leitura anterior e a leitura atual. E aí ele quer que você calcule a saída, o que está de azul, é o valor a ser pago, certo? Mas, para calcular o valor a ser pago, ele informa qual é a tarifa do quilowatt-hora. Então, você vai calcular a leitura, vai calcular quanto que você gastou de quilowatt no mês, diminuindo a leitura atual da leitura anterior, e aí você multiplica pelo valor do quilowatt-hora, certo? E aí a saída é justamente o número da conta que você informou e esse valor calculado, né, do consumo do mês. Então aqui é a solução, também naquele estilo entrada, processamento e saída, certo? A entrada de dados, número da conta, leitura anterior, leitura atual, certo? E o processamento, aqui foi em 2 passos, né? Consumo e o valor a pagar, ok? Então, ele entra com o número da conta, converte para inteiro, leitura anterior inteiro, leitura atual inteiro, né? E o consumo vai ser a leitura atual menos a leitura anterior. E o valor a pagar vai ser o consumo vezes o valor do quilowatt-hora. E aí ele vai exibir o número da conta, o consumo e o valor a pagar. Bem simples o programa, certo? Então aqui no Python, o programa, vamos rodar para ver a execução do programa. Então, aqui, informe o número da conta, conta 2, informe a leitura anterior em quilowatt, essa aqui, informe a leitura atual em quilowatt, esta, e aí ele vai dizer, o número da conta 2 consumiu 1.989 kW e o valor da conta é 647,88. E o último exemplo é um programa para calcular o custo ao consumidor, né, de um carro novo. Ele é calculado de acordo com a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos aplicados sobre esse custo de fábrica. Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, ele quer que você escreva um algoritmo, um programa para ler o custo de fábrica do carro e dizer qual foi o custo ao consumidor. Então, os dados de entrada é o custo de fábrica, certo? E a porcentagem, né, do distribuidor dos impostos, ele informou aqui no comando da questão. Então, basta você fazer o cálculo do custo ao consumidor. Então, programazinho também de entrada de dados, processamento e saída. A entrada de dados é o custo da fábrica, e aí é do tipo float, você vai informar o custo, né? O processamento foi aqui em 3 passos, né? Na primeira expressão, ele calcula a porcentagem do distribuidor, que é o custo de fábrica vezes 28%. E impostos é o custo de fábrica, é 45%, né, do custo de fábrica. E o custo ao consumidor vai ser o quê? Ele já deu no comando da questão, diz que é o custo de fábrica mais a porcentagem de distribuidor mais impostos, né? E aí você vai imprimir justamente qual é a porcentagem do distribuidor, quanto você vai pagar de imposto e o custo total ao consumidor. Então aqui o exemplo em Python, e agora vamos rodar para ver a execução.
E aqui ele pede o custo de fábrica, 45 mil, e ele diz o valor que ficou para o distribuidor, 12.600, de impostos, 20.250, e o custo ao consumidor, 77.850.